Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar aqui sobre alguns hábitos que podem estar acontecendo aí com você de uma forma sutil, superficial, que você não tem essa consciência ainda, ou você já até percebeu que aquilo é um hábito destrutivo, mas não consegue mudar, não consegue perceber o quanto isto vai minando sua energia, vai te trazendo um cansaço físico e emocional muito grande. Eu sou a Rafaela Félix, psicóloga, mediadora, especialista em terapia de família e casal, e também estou em formação em neuropsicologia. Então, esse vídeo eu também vou trazer algumas aplicações ali da relação entre o cérebro, a mente e as nossas ações, o quanto isso vai impactar nos nossos resultados, nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções. Vamos lá? Para quem ainda não me segue, fica aqui esse convite. Esse canal eu trago informações, conteúdos que vai te agregar para uma vida com mais qualidade, com mais leveza, com mais clareza emocional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, deixe o seu curtir. Eu te agradeço muito por essa troca. Sem enrolação, direto ao ponto, o primeiro hábito que pode estar aí destruindo a sua vida é a questão de você já acordar com o celular na mão. Muitas pessoas têm esse hábito. Fique até o final desse vídeo, que eu vou falar até mesmo de um outro hábito relacionado a esse padrão de desistir, de encurtar o processo, a gente chega lá. Mas é muito importante, assim que você acorda, o seu cérebro está ali processando ainda, esse novo dia, o seu corpo entendendo esse movimento de acordar, enfim. Não crie uma rotina matinal muito acelerada, muito intensa. E quando você pega o celular, você já começa ali a trazer muitas preocupações para a sua mente de coisas que você não precisaria estar resolvendo naquele momento, ou que você nem vai conseguir resolver naquele momento. Sem contar o excesso de informações que vai causando uma sobrecarga e você, logo ao amanhecer, já está com múltiplas informações que talvez você nem gostaria de saber, mas o seu cérebro já está ali processando tudo aquilo, é como se fosse um bombardeio na sua mente. O que isso vai te ocasionar? Muito provavelmente alguns sintomas de ansiedade, uma procrastinação, porque você já começa o seu dia fazendo algo que não deveria, que era pegar o seu celular, porque você está adiando muitas vezes uma outra ação que é mais importante que aquela. Você vai criando um hábito muito destrutivo para a sua vida. Então é fundamental, na primeira hora do seu dia, nas primeiras horas, não ter esse uso do celular. O segundo hábito que eu trago aqui é sobre o criar atalhos. E às vezes você tem feito isso muito mais do que você imagina. Muitas pessoas vivem num modo automático nessa maneira de encurtar o processo, querer chegar no resultado final sem investir tempo naquilo, querer relacionamentos o mais rápido possível, sem se relacionar, sem conhecer, o melhor trabalho, sem passar por um processo de aprendizado. Quantas situações a gente pode trazer isso para a nossa vida real, E esses pequenos atalhos, você pode estar vivendo isso na sua rotina, de querer ganhar tempo, de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Isso é comprovado cientificamente, que a gente perde tempo quando estamos executando 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. Se a gente fosse fazer uma tarefa por vez, a gente estaria mais concentrado, com mais atenção, com mais qualidade, consequentemente, fazendo coisas bem feitas num menor espaço de tempo. Agora, quando a gente começa a criar esses atalhos e a querer gerenciar tudo de uma vez, isso vai causando também esses hábitos destrutivos e às vezes até de coisas boas. Então, comece a trazer e observar isso para a sua vida. Como é que eu tenho levado o meu dia a dia, a minha rotina?
Eu tenho atropelado as coisas, eu tenho a sensação de que eu preciso a todo momento ganhar tempo. Muito provavelmente você pode estar criando alguns atalhos na sua vida sem perceber. E isso vai te gerando consequências ali no nível também do cérebro e mente, né? De que eu quero respostas rápidas, de você ficar viciado numa dopamina barata, que é aquela coisa do prazer imediato. Eu só faço aquilo que me tem uma recompensa rápida. E aí outras coisas da sua vida vão se tornando mais difíceis, que exigem muitas vezes um desconforto maior, ou que exige uma entrega de tempo, de energia maior, porque você está viciado em atalhos, está viciado em recompensas imediatas, nessa dopamina barata. E esses atalhos também pode ser com essas coisas. O nosso cérebro é regido pela lei do menor esforço. Você não se sente muitas vezes realizado, ou não consegue chegar onde você gostaria, ou não faz aquilo bem feito porque vive criando atalhos. E isso para a sua profissão, para os seus relacionamentos, para a sua saúde. O que de fato você precisa fazer hoje? Parar e dizer: eu vou fazer isso bem feito, eu vou fazer isso do começo, meio, fim, cumprir esse processo total, mesmo que isso me custe tempo, desconforto, porque a gente cresce no desconforto, a nossa mente cresce no desconforto, com a neuroplasticidade. O que seria isso? É você aprender coisas novas, você lidar com emoções novas, você resolver problemas. A nossa mente, ela vai também se desenvolvendo junto com a gente conforme nós aprendemos coisas novas, nós resolvemos diferentes problemas. Esse desenvolvimento é para o resto da vida. Se você fica ali preso em atalhos, em viver sempre as mesmas situações, em querer tirar vantagem de tudo, em não querer se dedicar e ter esse esforço, o seu cérebro ele vai ali se acomodando àquela situação, né? E com essa lei do menor esforço, você vai cada vez mais fazendo menos. Toda vez que você foge de tarefas difíceis, que você busca só esse prazer imediato, foge do desconforto, você vai enfraquecendo o seu córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão, planejamento, autocontrole, foco, ou seja, isso vai se tornando algo cada vez mais prejudicial para a sua vida, é um hábito altamente destrutível, sem que você perceba. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas falam: eu não consigo mudar, eu não sei o que eu faço, que eu não saio dessa situação, mas toda vez que eu tento, isso é muito difícil e eu desisto. Mas a chave está em manter esse processo, em enfrentar esse desconforto, em fazer mesmo sem estar motivado. E isso já entramos nesse outro hábito de você só agir quando sente vontade. Dificilmente o nosso cérebro vai ter essa motivação para fazer alguma coisa bem feita, algo que vai nos tirar desse movimento do conforto, porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Se a gente deixar, ele vai querer poupar cada vez mais a energia. Ele age por essa lei do menor esforço, em poupar essa energia do pensar, do fazer, do se desenvolver. Então é muito importante a gente se conectar também com os nossos valores, propósitos, com aquilo que a gente busca. Que mudança é essa? Isso faz sentido para minha identidade? Por que é que eu estou querendo isso mesmo? Porque essa motivação ela vai sendo encontrada no processo, né? Mas essa identificação com aquilo que você quer é importante para te manter nesse processo. Enquanto você faz, enquanto você age, isso vai te gerando essas recompensas, pequenas dopaminas que vão sendo liberadas ao longo desse processo. Por isso que ele é muito importante. Valide o seu processo, comemore o seu processo. Não se deixe levar só pela motivação, só por aquilo que você tem vontade de fazer, porque muito provavelmente você não vai fazer nada. Você pode perceber que pessoas
bem-sucedidas, elas são disciplinadas, elas geralmente têm um hábito, ela tem uma rotina de acordar em determinado horário, de fazer as coisas que precisam ser feitas logo pela manhã. Eu sei que às vezes isso é difícil para muita gente. Eu, por exemplo, tem dias da semana que eu acordo às 4:30 da manhã para ir correr. É fácil fazer isso? Não é, mas eu fui criando uma disciplina, eu fui criando um processo e eu sei da recompensa que isso vai me gerar depois, dessa dopamina, que não é essa dopamina barata, mas essa dopamina de você ter feito o processo, de você ter concluído uma tarefa. Então procure por essas microtarefas no seu dia a dia. Você pode começar ali por exemplo, definir o seu horário de acordar e não negociar com isso. Vai criando esse hábito. Lembra do quanto é importante você passar pelo desconforto. É o desconforto que depois vai te gerar um conforto. Coloque ali, arrumar a minha cama. Isso são pequenas microtarefas que você vai encontrando no seu dia a dia que vai te gerar essa dopamina. Pequenas fontes, pequenas faíscas dessa dopamina que vai fazendo a diferença, você vai se sentindo motivado no processo enquanto você faz. Mas se você parar, ficar ali inerte, isto vai retrocedendo cada vez mais. Outro hábito que pode estar te destruindo é a reclamação. Isso a gente já sabe de cor salteado, mas às vezes você faz de uma maneira subconsciente, sem se dar conta. Já acorda não querendo acordar, mas espera lá, você não queria ter vida naquele dia que você teve o presente, a honra, o privilégio de acordar? Quantas pessoas queriam estar ali naquele lugar porque elas estão com um problema de saúde, passando por alguma situação difícil que as impede de poder ter aquela rotina que você está reclamando? Quantas coisas você vai fazendo no seu dia sem falar, né? Sem declarar isso verbalmente, como uma reclamação, mas que você não aguenta mais seu trabalho, que você não se dá bem com os seus familiares, que você não aguenta mais tal pessoa, que nada tá bom para você, que você não vê a hora de chegar ao final daquele dia para você poder dormir, que a sua vida se resume em casa, trabalho, comer e dormir. Então, isso às vezes está tomando conta da sua vida e sendo um hábito muito prejudicial, porque você vai alimentando cada vez mais o viés da negatividade. Você vai alimentando cada vez mais isso que a gente tem no nosso cérebro de se acomodar, de reclamar, de murmurar, de poupar energia e de ficar ali preso nesses comportamentos e nesses ciclos de pensamentos que são autodestrutivos. Isso vai te gerando emoções também, isso vai te gerando sentimentos que vão fazendo parte de toda um emaranhado que vai te levando muitas vezes até um adoecimento físico e emocional. E você aplicar isso na sua vida, de fato, com essas reflexões, com essas mudanças, porque é essencial que essa mudança também seja de dentro para fora. E o último hábito que eu quero trazer aqui, é claro que não se resume apenas nisto, né? É muito mais aprofundado, mas se você conseguir colocar em prática já esses pontos que a gente trabalhou nesse vídeo, você vai ter mudança na sua vida. E eu quero que depois você venha comentar como que foi aplicar isso no seu dia a dia. Leve isso a sério, como esse comprometimento, esse cuidado com você. Esse outro hábito é a autossabotagem. Muitas pessoas começam algo e param. Muitas pessoas se engajam, se motivam, se dedicam por um tempo, mas em algum momento elas param de fazer aquilo. Seja porque tem uma crença limitante de que eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não tenho uma esperança nesse futuro. E tudo que a gente viu até aqui é muito importante para chegar nesse processo da autossabotagem, se você vive isso, de identificar e conseguir fazer essas pequenas mudanças. Buscar ajuda também profissional, fazer uma psicoterapia, investir no seu autoconhecimento para entender o porquê desses mecanismos de defesa, que pode ser a procrastinação, o nem tentar pelo medo de não conseguir, o medo da rejeição, o não crescer pelo medo da responsabilidade, o medo de errar pelo medo do julgamento dos outros.
Então, tudo isso é importante para você identificar dentro de si, né? E ir colocando essa prática do fazer, dessas pequenas ações. Comece por onde você está, use o que você tem, porque isso é importante para esse movimento diante de todos esses pontos que a gente viu até aqui, desses hábitos, que podem estar acontecendo aí sem que você perceba o quão prejudicial isso é para a sua vida e para o seu desenvolvimento. Gostou desse vídeo? Mais uma vez eu peço para você deixar o seu curtir, isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal, que toda semana tem conteúdo aqui para o seu desenvolvimento, para mais qualidade de vida e mais leveza. Até a próxima. Tchau, tchau.